Hoje nós vamos avançar mais um pouco no nosso objetivo de desenvolver um plano de inovação para a sua empresa. Nós vamos falar hoje sobre um componente importante que é o roadmap tecnológico, que é como se fosse um mapa de viagem que, de uma maneira simplificada, porém bem definida, estabelece algumas etapas que devem ser cumpridas pelo processo de inovação dentro da empresa. Então, vamos lembrar que esse é um módulo de exercício. Nós vamos fazer um roadmap tecnológico que talvez não deixe nenhum especialista em inovação comovido pela qualidade. Eu acho que é importante dar o primeiro passo, fazer alguma coisa que, mesmo que não seja exatamente perfeita, tenha o jeitão de um plano de viagem. Nosso foco específico é uma empresa, então participantes que sejam da mesma equipe devem elaborar um único roadmap tecnológico para aquela empresa, né, com o envolvimento de todos. A divisão de trabalho, neste caso, segue o que nós já havíamos combinado antes, né? Por exemplo, fatos, objetivos, né? Dados objetivos de uma forma geral, podem ser levantados separadamente, um participante cuidando de um setor, outro participante de outro setor, porém as análises e conclusões devem refletir uma opinião consensual que foi discutida entre os participantes do grupo. Nós vamos também fornecer no site da disciplina um roteiro, um texto para elaboração do roadmap tecnológico que tem essas informações que nós vamos dar hoje, mais algumas outras informações importantes que possam facilitar o trabalho. A nossa estimativa realista de trabalho é mais ou menos 10 horas de trabalho de cada participante. Ok? Então, algo que possa ser feito em uma semana e meia, acredito, algo assim. Vamos ver o quadro geral, a sequência geral que nós estamos seguindo para chegar até o plano tecnológico, o plano de inovação da empresa, de uma empresa industrial, por exemplo. Nós começamos fazendo um diagnóstico em que houve o levantamento de dados, potencialidades, oportunidades visíveis, fraquezas, ameaças, oportunidades que eventualmente possam estar logo na virada da esquina, enfim, coisas que foram pontuais e que de alguma maneira não se encaixavam totalmente uma nas outras. O diagnóstico tem essa característica, é uma cesta em que você vai colocando uma série de fatos, né? E esses fatos foram aproveitados nas conclusões, mas principalmente foram utilizados para a montagem dos cenários, né, que são os cenários previstos para o futuro médio e longo prazo, de 3 a 5 anos, por exemplo, né? Esses cenários definem a visão que a diretoria da empresa, de uma forma clara, né, já que nós estamos falando de uma função estratégica da empresa, esses cenários definem o que a diretoria da empresa imagina que vai acontecer daqui a 5 anos. Okay? Quais são as possibilidades de cenários que podem ser interessantes para a empresa. Tanto cenários interessantes do ponto de vista econômico, financeiro, de lucro, né, de qualidade, de aumento de produtividade, como cenários negativos, né, que podem ocorrer na ausência de ação das empresas, da empresa em si. E olhando para esses cenários, esses 3, 4, 5 cenários, a gente vai ter claramente a possibilidade de escolher um cenário que é aquele desejado. É como se fosse, na nossa analogia que temos usado em outros momentos desse curso, o destino da nossa viagem. Okay? Então, o cenário escolhido é aquela cidade
onde nós vamos chegar através de uma viagem multimodal, em que nós vamos ter que mudar de avião para carro, depois para trem, depois passar às vezes por terreno já explorado, às vezes por terreno não tão conhecido, por locais não tão conhecidos. E com isso nós vamos ter condições de criar esse próximo componente, que é o mapa de viagem, o roadmap. A partir do roadmap, nós já vamos ter uma boa parte dos componentes que vão fazer parte do plano tecnológico da empresa. Vamos enfatizar bastante, né, que o roadmap tecnológico é um plano estratégico, é um plano que vai, de alguma forma, olhar para o futuro, vai olhar a maneira como nós vamos lidar ao longo do tempo, sempre se preocupar nesse momento muito com os meios, mas principalmente com os fins principais. Nós vamos nos preocupar com os meios quando nós terminarmos o plano tecnológico, quando nós tivermos terminado a redação do plano, a redação e a aprovação do plano tecnológico. Então, a preocupação do roadmap tecnológico primeiro, nós vamos ter que selecionar tecnologias, nós vamos ter que, de alguma maneira, estabelecer critérios para que a gente consiga justificar a escolha de uma determinada tecnologia em detrimento de todas as outras que concorrem com ela. Outro aspecto desse roadmap é como essas escolhas se referem à estratégia corporativa como um todo. Lembra, claro, que o plano estratégico de inovação é uma parte do plano estratégico da empresa como um todo. Okay? Então, deve haver já uma premissa, um fundamento ou um conjunto de conceitos de fundamento que vão ajudar a estabelecer critérios para essas escolhas. No fundo, a empresa vai buscar vantagem competitiva, sobrevivência no mercado, aumento de market share, enfim, alguma coisa que fique muito clara e que tenha condições de ser medida de uma forma objetiva. Se nós escolhermos a tecnologia adequada, ela deve, de alguma maneira, fortalecer a estratégia geral da empresa. E, com isso, a empresa estará no caminho de obter uma vantagem sustentável, aquela que não seja apenas momentânea, mas que consiga perdurar ao longo do tempo. Lembrando que nós temos sempre que pensar no que a gente denomina de triple bottom line, né? Nós vamos pensar em vantagens financeiras, vantagens em termos ambientais e vantagens em termos sociais, porque isto não pode hoje ficar de fora, né? Nós não podemos ter uma visão meramente financeira, da mesma forma que nós não podemos ter uma visão nada financeira, né? Quer dizer, temos que conseguir olhar por 3 lentes ao mesmo tempo, né? Criando uma imagem 3D lá em que uma lente vai visualizar a parte financeira, outra a parte de sustentabilidade ambiental e a outra a parte de sustentabilidade social. Bem, o roadmap é formado por uma série de decisões tecnológicas. A nossa viagem na dimensão tecnológica, ela vai, de alguma maneira, passar por esse ato de decidir, né? Nós vamos por aqui, depois nós vamos para lá, depois nós vamos para lá, etc. E cada uma dessas decisões vai afetar as operações empresariais no futuro, tanto em aspectos técnicos, conhecimento que tem que ser adquirido, equipamento que tem que ser, de alguma forma, disponibilizado e com manutenção garantida, com pessoas devidamente treinadas para fazer isso aí, quanto nos aspectos humanos, o treinamento a que já me referi, as alterações nos planos de carreira, à medida que a empresa vai evoluindo tecnologicamente, há uma influência muito grande nesses planos de carreira,
e nas apostas em trainees, já que um ambiente com alto grau de tecnologia atrai trainees que tenham futuro naquela tecnologia. Então, no nosso exercício, nós vamos procurar ter foco em uma determinada linha de produtos ou serviços, né? E a sequência usual de absorção de tecnologia, quando nós estamos imaginando essa viagem tecnológica, não muda muito de uma empresa para outra, né? Inicialmente, nós vamos localizar uma ou mais opções de tecnologia. Em seguida, nós vamos avaliar essas tecnologias encontradas e vamos selecionar uma. Essa tecnologia selecionada vai ser copiada, eu não estou dizendo pirateada, estou dizendo copiada, quer dizer, nós vamos pegar a tecnologia e, num primeiro momento, utilizá-la da forma como ela existe hoje, dentro de um parceiro com o qual nós fizemos benchmark, por exemplo, né, um trabalho de apoio em que vai haver a possibilidade de utilizar já o conhecimento que essa empresa parceira tem nessa tecnologia. Nós vamos simplesmente transferir de espaço aquela tecnologia de uma empresa ou de um centro de pesquisa para a nossa empresa. Depois de um tempo, nós vamos adaptar essa tecnologia, depois de ter entrado em contato real com ela, um contato operacional com ela, nós vamos adaptá-la de maneira que ela atenda de uma maneira mais adequada às nossas necessidades. Ao longo do tempo, nós podemos estender essa tecnologia, quer dizer, ou juntar com outras tecnologias que já existam disponíveis dentro desse ambiente. E depois de um tempo, talvez 1 ano, 2, nós já teremos dominado essa tecnologia e nós poderíamos agora começar a criar uma tecnologia própria. Percebam que este raciocínio que está sendo apresentado aqui sugere que, antes de você tentar criar alguma coisa nova, procure, de alguma maneira, trazer aquilo que já existe, trazer aquilo que já está disponível, do jeito que está, conviva com a tecnologia durante algum tempo, depois adapte essa tecnologia às suas necessidades e, finalmente, depois de você ter, de uma certa forma, esgotado a possibilidade de potencialidade, a potencialidade dessa tecnologia que você trouxe, aí sim que você pode refletir na possibilidade de criar uma nova tecnologia ou, de alguma maneira, inovar em relação àquela tecnologia. O repertório de ações para a criação de novos processos de produtos também é muito restrito, né? Nós podemos inventar, isso é, criar uma nova ideia, nós podemos inovar, que é converter a ideia para uso prático, nós podemos imitar, que é copiar a inovação gerada por outros, é isso que eu estou me referindo quando eu digo copiar a inovação, copiar a tecnologia de alguma maneira, sem procurar de alguma forma alterá-la. Nós podemos simplesmente relaxar e deixar que a inovação ocorra, que a criação de novos processos e produtos ocorra de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma autônoma. Isso são mudanças não planejadas. Eu acho que em muitas empresas acaba ocorrendo isso. Pelo menos não é a alta direção que planeja, às vezes é até o próprio chão de fábrica que propõe alterações, propõe aprimoramentos, às vezes até um pouco além, a gestão tática se encarrega disso. E existem as mudanças induzidas, que são as mudanças intencionais, as mudanças que são feitas com a intenção de geração de lucro, de maior produtividade, de maior qualidade. Vamos ver um exemplo de um roadmap tecnológico para que vocês possam ter uma ideia de onde a gente quer chegar. Eu já havia mostrado um da Intel no módulo anterior, em que eles mostravam quando que eles iam atingir a etapa tecnológica de lançar no mercado determinados processadores, microprocessadores com determinadas características, determinadas
velocidades voltadas para determinados mercados-alvos. Vamos ver agora um outro caso bem mais simples, né? Imagina uma pequena empresa de fabricação de tubulações, né? Que consiga hoje fazer essas tubulações de esgoto, tubulação de ar, água, tubulação para eletroduto mesmo, para instalações elétricas ou de dados, né? Então ela hoje consegue fazer tubulações de até 15 centímetros de diâmetro, de PVC ou de qualquer outro material. Então o cenário escolhido para a visão do futuro é, daqui a 3 anos, essa fábrica deve ter condições de produzir tubulações de até 120 centímetros de diâmetro. Ela está visando um mercado, por exemplo, de esgoto, de adutoras de água, enfim, alguma coisa que possa ser enterrada debaixo de estradas e que faça, por exemplo, o escoamento de água de chuva, né? Alguma coisa desse tipo que ela está imaginando. Hoje ela não tem essa tecnologia e ela pretende, em 3 anos, implantar essa tecnologia. Então, um roadmap viável, né? Algo que possa ser eventualmente considerado como versão inicial, né? Para ser discutido eventualmente com a alta direção, seria isso. No ano de 2013, ao final do trimestre 1, já ter conseguido localizar e selecionar uma tecnologia para tubulações de até, por exemplo, 45 centímetros de diâmetro. Então, passaríamos então de 15 centímetros, que é o limite de hoje, para um limite de 45 centímetros de diâmetro. Geralmente é uma mudança tecnológica realmente, né? Você pode, por exemplo, ter necessidade de fazer tubos ondulados, tubos que tenham módulos que possam ser acoplados um ao outro e não que venham inteiros, né? Enfim, nós estamos, à medida que vai aumentando o tamanho da tubulação como um todo, existem novos problemas que surgem, problemas de transporte, problemas de montagem, e a tecnologia de fabricação tende a mudar bastante. Então, ao final do primeiro trimestre, essa é a meta, esta é a cidade que nós vamos chegar, é localizar e selecionar uma tecnologia que permita produzir tubos de até 45 centímetros. Até o segundo trimestre, até o final do segundo trimestre, copiar a tecnologia escolhida, simplesmente pegar a tecnologia e conseguir trazer para cá. Se basear numa outra empresa brasileira, pelo tempo que eu estou dando, é uma empresa brasileira, a empresa Foco, e a empresa da qual se copia a tecnologia também é uma empresa brasileira. Transferir tecnologia de fora do Brasil já é bem mais demorado, de uma forma geral, né? Envolve, primeiro, travar contatos comerciais, de alguma forma gerar parceria, e entre culturas diferentes a geração da parceria tem um ritmo próprio, né? Então, estamos imaginando que essa tecnologia está sendo copiada, está sendo trazida de uma empresa brasileira mesmo, que está servindo como benchmark, por exemplo. No final do trimestre 3, depois de ter usado bastante essa tecnologia, conseguiu também adaptar essa tecnologia escolhida a certas características locais, a certas demandas que são específicas da minha empresa e não da empresa da qual eu copiei a tecnologia. Até o final do ano de 2013, estender essa tecnologia escolhida para atender a determinadas necessidades que eu tenho e que essa tecnologia não era utilizada anteriormente para atender. Isso é o que a gente entende por estender a tecnologia. De alguma forma, até inovar a forma como aquela tecnologia está sendo utilizada. De uma certa forma, criar a nova geração daquela tecnologia. Aí, no primeiro trimestre de 2014, até o final do primeiro trimestre de 2014, eu proponho localizar e selecionar uma tecnologia para tubulações de até 80 centímetros de diâmetro. Aí vou repetir ao longo de 2014 todos os passos que eu segui para as tubulações de até 45 centímetros de diâmetro. E consigo, em 2015, iniciar novamente
primeiro tentando localizar uma tecnologia para até 120 centímetros de diâmetro, depois consegui copiar no segundo trimestre, adaptar no terceiro trimestre e estender no quarto trimestre de 2015. Então eu fiz um roadmap cobrindo os anos de 2013, 2014 e 2015, que parte da origem. Qual é a origem? A situação tecnológica atual da empresa com relação à capacidade de produção de tubulações, em particular referente ao item dimensão da tubulação. Hoje é 15, nós vamos chegar até o final de 2015, por esse trajeto, né, a conseguir fazer tubulações de até 120 centímetros de diâmetro. Okay? Então essa é uma ideia, perceba que não é tão complicado, né? Nós temos que tomar um cuidado nesse momento de colocar algo que seja viável, algo que seja realmente possível de ser feito, né? E procura, ao mesmo tempo que você está buscando metas realizáveis, né, torná-las desafiadoras, não fazer as metas simples demais, né, a ponto de você não se sentir movido para o desafio, né, para tentar de alguma forma realizá-la, por tão simples que seja, né. Outra coisa importante, eu acho que isso a gente aprende com a experiência, né? O roadmap tecnológico é uma viagem em que não se para no meio do caminho, né? No instante em que você para de inovar, no instante em que você, de alguma maneira, solta a sua equipe de inovação, né, e deixa que ela se preocupe com outras coisas, a tendência é que ela tenha dificuldade para retornar para a viagem. Então, o importante é você não reduzir o ritmo ao longo dessa estrada que você está tentando, de alguma maneira, delinear através desse roadmap tecnológico. Então, pense em trimestres, eu acho que é um tempo razoável, né, já que nós estamos ainda pensando estrategicamente de uma forma muito macro, né? Lembre que nós não estamos ainda dizendo como que nós iremos do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Não, nós estamos apenas definindo aonde nós queremos chegar ao final de cada trimestre, né? Essa atividade, esse esforço de definição de fins e de mais detalhados e de meios mais detalhados, isso aí, como que nós chegaríamos do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C, já fará parte da etapa seguinte. E quando nós tivermos isso, nós já teremos praticamente o plano de inovação pronto. Então, o que vocês estão vendo é um esforço de gradual aprofundamento dentro da estratégia de inovação da empresa, procurando inicialmente levantar dados através do diagnóstico, em seguida propor cenários, escolher o cenário mais adequado, estabelecer o roteiro da viagem, que é o roadmap tecnológico, o objeto desse exercício de hoje, para que no próximo módulo, para que no próximo exercício, que será o último, né, a gente consiga fazer a elaboração do plano de inovação. Vamos repetir novamente, né, que o roadmap tecnológico é estratégico, e quando a gente fala em estratégico, nós temos que tomar muito cuidado em ter o pé no chão, ser realista, mas ao mesmo tempo ser ousado, procurar fazer com que a equipe de inovação realmente tenha desafios.